Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que prazer poder servi-los com a palavra hoje à noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos também, no nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Hoje nós estaremos estudando do verso 1 ao verso 11, mas a princípio nós leremos do verso 1 ao verso 4. Vamos pensar um pouco acerca da perseverança dos santos, da maneira inabalável como nós somos alcançados pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, e agora não podemos jamais decair dessa realidade. Nós estamos salvos, nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo, e se de fato nós nos apropriamos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, já nenhuma condenação há para nós. Nós podemos caminhar com a cabeça erguida pelas ruas de Campina Grande, e bem assim, por onde o Senhor nos enviar, porque não temos mais inimigo à altura. Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus, o pecado já não tem domínio, o pecado já não tem autoridade, nós somos regenerados e caminhamos a passos largos em direção a Jerusalém Celestial. O capítulo 8 de Romanos é, sem sombra de dúvida, o meu capítulo favorito, é o Himalaia da epístola de Paulo aos Romanos, é o ponto mais alto, é o zênite, é o momento em que nós mais nos alegramos, porque aqui nós temos uma síntese de tudo que Paulo esteve nos ensinando até então, para que nós tenhamos essa certeza inabalável de que nós estamos salvos, de que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que já nos está assegurada no final da nossa jornada. Nós estamos salvos, irmãos, nós vamos para o céu e não há nada que possa mudar isso. Se de fato nós fomos comprados por Cristo na cruz do Calvário, e eu creio que sim, porque nós acreditamos nessa verdade com toda a força do nosso coração. Amém? Então Paulo nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela honra de nos assentarmos para partilhar a Tua palavra. Muito obrigado. Que o Senhor possa tratar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos compreender estas verdades sublimes que o apóstolo Paulo esteve compartilhando conosco por meio da inspiração do Espírito Santo. Muito obrigado por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos diante, quem sabe, de uma das mais belas afirmações de toda a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perceba que no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, Paulo retoma um argumento que ele já havia levantado desde o capítulo 1. Esse é todo o argumento da carta, é todo o tema da carta. Mesmo antes de iniciar acerca do plano de salvação que nós temos estudado ao longo dessas pregações em Romanos, ainda no capítulo 1, Paulo diz que não se envergonha da mensagem que ele está prestes a partilhar com a igreja de Roma, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não importa se ele é judeu ou grego, porque o justo viverá por meio da fé. Perceba que o capítulo 8 é a síntese de todo esse argumento construído do capítulo 1 até o capítulo 7. Do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo nos fala a respeito dos efeitos danosos do pecado. Depois do capítulo 3 até o capítulo 5, ele nos traz o antídoto, que é a doutrina da justificação por meio da fé. E eu quero acreditar que nos capítulos 6 e 7, ele continua nos explicando aquilo que ele quis nos dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Então ele gasta 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, nos explicando o que significa ter paz com Deus, e agora mais uma vez ele retoma o mesmo argumento, dentro
do estudo da teologia, isso se chama digressão. É uma explicação maior dentro de um argumento que já vem sendo explicado. Ele retoma aquilo que já vinha nos falando, agora dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas procurando caminhar nestes capítulos, só para trazer à memória dos irmãos o que de fato isso significa, o que nós observamos, perceba, Romanos 1, 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É como que se nas entrelinhas Paulo estivesse dizendo: não me importa, a igreja de Roma, se vocês de fato vão se apropriar dessa verdade ou não, o fato de vocês depositarem confiança nela não a diminui, pelo contrário, esse tema maravilhoso que eu compartilho com vocês é toda a verdade que qualquer ser humano deve dar ouvidos, e por isso eu não me envergonho disso. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa se a pessoa é de orientação judaica ou de orientação judia, todos os seres humanos que haverão de estar com Cristo na glória só serão salvos por meio de um único meio, qual seja, a justiça que decorre por meio do mérito de Cristo proposto na cruz do Calvário. Mas para que a igreja de Roma viesse a valorizar essa mensagem, ele nos escreve o capítulo 1, do verso 18 até o verso 31, e depois o capítulo 2, os irmãos conhecem isso muito bem. Paulo trata a respeito da ira de Deus pairando sobre os gentios, e Paulo trata depois da ira de Deus pairando sobre os judeus, de modo que depois ele une os argumentos no capítulo 3, dizendo, perceba, a união do capítulo 1, do verso 18 ao 31, com o capítulo 2, faz a seguinte afirmação: todos pecaram. É isso que ele procura com esses dois capítulos iniciais, provar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando ele finalmente consegue a atenção da igreja de Roma, quando ele finalmente consegue também a nossa atenção, visto que esse documento é escrito para toda a cristandade, tem transformado realidades ao longo desses milênios, ele agora nos oferece o antídoto, ele agora nos oferece o remédio. Qual o objetivo de Paulo? É nos fazer valorizar o sangue de Cristo na cruz, é fazer com que nós venhamos a observar as marcas dos cravos nas mãos e nos pés dele, o seu lado transfixado pela lança, a sua cabeça depauperada pelos espinhos, e finalmente poder dizer, isso foi por mim. Porque quando finalmente nós chegamos ao capítulo 3, no versículo 22, ele diz que nós satisfazemos a justiça de Deus, ou seja, nós afastamos a ira, nós afastamos a condenação por meio da fé em Jesus Cristo. Esse é o antídoto, esse é o remédio, que afasta de sobre nós a ira, que retira de sobre nós a condenação. E esse antídoto, esse lenitivo, é oferecido a todos, justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. E vocês lembram, não é? Quando nós estudamos o capítulo 4, que os judeus achavam que talvez essa mensagem não se aplicasse a eles porque eles eram descendentes de Abraão. Então no capítulo 4, Paulo nos explica que mesmo Abraão foi justificado por meio da fé, de modo que se eles são de fato descendência de Abraão, eles são filhos espirituais de Abraão, assim como nós, gentios, que também acreditamos. Por quê? Porque Abraão não foi chamado sendo circunciso, pelo contrário, ele foi chamado sendo incircunciso, e acreditou que Deus seria suficiente para lhe fazer pai de uma numerosa multidão de nações. Portanto, ele foi salvo não por meio do seu próprio mérito. O mérito de Abraão é Ismael. Ele foi salvo por meio da fé. E a descendência da fé é a descendência de Isaac, daqueles que são filhos de Deus por meio da graça de Deus, por meio desse favor imerecido. De modo que nos versículos finais do capítulo 4, Paulo nos diz assim: Abraão acreditou em Deus, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. E não somente por causa dele está escrito que isso lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, nós que somos os seus descendentes espirituais, posto que a nós igualmente nos será imputado. Ou seja, assim como essa justiça foi imputada a Abraão, ela também é imputada a nós, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos
ao Senhor Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você percebe? Paulo está nos dizendo no final do capítulo 4, que na proporção em que Abraão foi justificado por meio da fé, essa justiça igualmente nos é imputada. E ele explica: a nós que acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando ele finalmente nos explica isso, nós chegamos ao capítulo 5. E o princípio do capítulo 5 significa que, se você compreendeu isso que eu acabei de lhes explicar, entenda uma coisa: nós somos justificados, e se somos justificados, não há mais condenação sobre nós, não há mais ira, nós estamos assegurados na glória. Irmãos, esse argumento é belíssimo. Justificados, pois, por meio da fé, assim como Abraão, nós temos paz com Deus, paz com Deus, não há mais ira, não há mais condenação, nós não temos mais que temer a morte ou mesmo o inferno, nós somos livres, deixamos de ser meras criaturas e passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, temos uma glória que nos aguarda, tudo por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Paulo diz: por intermédio de quem, Romanos 5,2, obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo a certeza inabalável de que podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Portanto, perceba que o objetivo do apóstolo Paulo é nos fazer ter certeza, mas certeza inabalável, de que não resta mais condenação sobre nós, e de que não há nada que nos faça decair dessa graça. Ele nos escreve em termos absolutos: justificados, pois por meio da fé temos paz com Deus. E nós poderíamos nos perguntar: mas talvez a multidão dos nossos pecados nos afaste dessa justiça. Será que o sangue de Cristo seria suficiente para perdoar o mais vil pecador, assim como eu? O apóstolo Paulo, por exemplo, se considerava o príncipe dos pecadores. E é por causa disso que no final do capítulo 5, Paulo faz aquela analogia entre o primeiro homem, Adão, que pecou, e que por meio dele veio essa condenação sobre todo o gênero humano, e o segundo homem, que é o Senhor Jesus, o Adão espiritual, por meio de quem nós encontramos vida, e vida em abundância. E finalmente Paulo diz que aquele segundo, o segundo Adão é muito, mas muito superior ao primeiro. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E os capítulos 6 e 7 de Romanos servem para explicar essa afirmação que eu acabei de fazer para vocês, de Romanos 5:20. Vocês lembram, no capítulo 6, Paulo nos explica como nossa união com Cristo nos livra do poder e da autoridade do pecado, como unidos a Ele nós morremos e somos sepultados e ressuscitamos com uma nova natureza. Vocês lembram disso? Lembram como a nossa aliança com Adão se desfaz porque nós morremos? E com a morte o casamento se desfaz? E que no momento em que nós ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos com uma nova natureza, livres para o novo matrimônio, livres para uma nova união. E como essa nova união não é mais com base nas obras do homem, mas com base no sangue de Cristo. E agora categoricamente Paulo nos afirma que essa aliança jamais poderá ser destruída, porque é uma aliança eterna firmada no sangue de Jesus. Vocês lembram do texto da ceia? O que é que nós, pastores, ensinamos a vocês por ocasião de todo o primeiro domingo? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice dizendo: este cálice simboliza uma nova e eterna aliança no meu sangue. Se aproprie dessa verdade, nova e eterna aliança. Significa que não tem fim, que não se desfaz, inabalável. E nós olhamos para o capítulo 7, para a porção final dele,
E nós observamos como nós éramos limitados no que diz respeito à lei, porque quando a lei nos foi dada, nós achávamos que teríamos condições de cumpri-la. São apenas 10 mandamentos, vocês lembram dessa pregação? 10 mandamentos nós temos como cumprir. E nós observamos que bastava um único mandamento quebrado para nos tornar réus de uma condenação eterna. E nós observávamos que com a nossa mente nós queríamos de fato cumprir a lei, mas nós observávamos uma lei em nosso corpo que militava contra o desejo da nossa lei e que nos agrilhoava, que nos algemava. Nós tínhamos o interesse, nós tínhamos o desejo, mas nós éramos limitados. O objetivo que Deus havia proposto por meio da lei era inatingível e nós dizíamos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, no final do capítulo 7, Paulo nos explica que o querer fazer o bem se encontrava nele, mas não poder para isso, porque no tocante ao homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus, mas ele encontrava no seu corpo toda a imperfeição que não lhe permitia cumprir a lei e viver por meio dela, e por isso ele dizia: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, no versículo 25 do capítulo 7, ele diz assim: graças a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Contudo, isso não significa que eu decaio dessa graça na qual eu já estou firme. Isso não significa que o pecado pode me afastar do meu Deus que sangrou por mim na cruz do Calvário. Não, isso só significa que eu compreendi o poder da lei, que eu não sou salvo por meio dela, que não é por conta da força do meu braço ou do poder do meu intelecto que eu sou salvo. Não, se nós fôssemos salvos pelo que nós podemos fazer, irmãos, nós já estaríamos condenados. Se qualquer aspecto da salvação dependesse de nós, ninguém se salvaria, porque a gente ia falhar, irmãos. Nós acertaríamos hoje, quem sabe amanhã, mas um dia nós erraríamos, e quando nós errássemos, nós seríamos condenados. Louvado seja o nome do Senhor, que nenhum aspecto da nossa salvação depende de nós. Toda a nossa salvação depende tão somente de Cristo. Nós apenas nos apropriamos dela por meio da fé. Vocês lembram? Onde pôs o orgulho do homem? Romanos 3,27 foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Qual o contrário de condenação? Justificação. Concluímos, pois, que o homem é justificado por meio da fé. Por meio da fé. Paulo explica todo o argumento. E ele agora retoma o argumento. Por que toda essa introdução? Porque o capítulo 8 é só isso, irmãos. Você olha para esse versículo 1 e é tudo isso que esse pois significa. Agora, pois, ou seja, com base em tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês precisam compreender isso. Escrever isso sobre as tábuas de carne do coração de vocês, para que vocês possam andar de maneira triunfante sobre as ruas de Campina Grande. E ele continua: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Do verso 2 ao verso 4, Paulo vai nos fazer essa mesma síntese que eu acabei de apresentar para vocês. Perceba as partículas de explicação que ele usa nos versos 2 e 3. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que nenhuma condenação há? Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, 2 e 3 Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 2 e 3 Versículo 4: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 2 e 3 Versículo 4: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
A lei do Espírito da vida, que nós encontramos no capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertos da lei, Romanos 7,6, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Capítulo 6 de Romanos: quando você morreu e foi sepultado com Cristo, toda a autoridade e poder do pecado foi retirado sobre você. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito da vida te livrou do espírito da morte em Cristo Jesus. E esse livrou, ele está conjugado num tempo verbal que só existe na língua em que o Novo Testamento foi escrito, um tempo chamado aoristo. O que significa esse tempo, esse modo verbal? Que essa verdade se concretizou no passado e se consumou de uma vez por todas. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. É um fato consumado, não há nada que desabone isso. Se você foi dado pelo Pai ao Filho, se você se apropriou da mensagem das boas novas do Evangelho por meio da fé, não há nada que lhe afaste da glória, não há nada que lhe afaste do céu. Esse é o argumento do capítulo 8, essa é a perseverança dos santos, que o sacrifício de Cristo é suficiente e eficaz, e não há nada que nos faça decair dessa graça. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 3, por quê? Porquanto, ele continua explicando o que foi impossível à lei. Isso já nos foi explicado. A lei não servia para salvar, a lei servia para provar que nós éramos pecadores. Por isso, Deus colocou um patamar tão elevado para ninguém conseguir. Deus só queria provar que nós estávamos condenados, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. O que significa esse está enferma pela carne? Capítulo 7, a lei é santa e justa e boa. Mas a lei, sendo santa, justa e boa, precisava de algo que não é santo, nem justo, nem bom para ser cumprido. E por isso ela estava limitada. O Lloyd Jones nos dá um exemplo maravilhoso. Pense em uma enxada. A enxada é de metal, é praticamente indestrutível, mas o cabo é de madeira. Quando você está capinando o mato e aquele cabo se quebra, significa que a enxada não serve? Não. A enxada não tem nada a ver com a precariedade do cabo. Essa é uma excelente analogia para que você compreenda o capítulo 7. A lei é santa, justa e boa, mas ela se concretizava por meio de pessoas limitadas, finitas, precárias, e por isso ela jamais teria o poder de salvar. Ela estava enferma pela carne, que somos nós. Mas Deus contorna tudo isso enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, por que semelhante? Porque Jesus, assim como nós, nunca pecou. Nós somos pecadores, mas Jesus é perfeito. Portanto, ele tinha semelhança de carne pecaminosa. Jesus não era pecador. E no sacrifício do Filho, o Deus Pai condenou na carne dele o pecado. Com que objetivo? Versículo 4. Onde Deus queria chegar com tudo isso? Fazer com que o preceito da lei se cumprisse em nós. O que Deus queria com a lei? Perfeição. Deus encontraria essa perfeição em nós? Jamais. E por isso ele envia quem? O seu Filho. Então, por meio do sacrifício dele é que nós nos apropriamos dessa perfeição. Vocês compreendem isso? Toda a justiça é satisfeita aqui, irmãos. O que Deus queria? Um sacrifício perfeito. Para quê? Para justificar o pecador. Deus conseguiu isso? Conseguiu. Então não há mais ira, não há mais condenação. Nós precisamos compreender isso e levantar a cabeça e sermos o povo mais feliz da terra. Porque nenhuma condenação há para nós. Que verdade maravilhosa.
Que dias maravilhosos eu tive, irmãos, pensando nesse texto para compartilhar com vocês. E Paulo continua no seu argumento, agora do verso 5 até o verso 11. Ele vai nos explicar o que significa esse preceito da lei que se cumpre em nós, essa justiça que é alcançada. No primeiro momento, ele nos dá o exemplo da inclinação da carne. Algumas traduções trazem o pendor da carne e a inclinação do espírito ou o pendor do espírito. Paulo aqui nos faz uma clara distinção entre aqueles que foram regenerados e aqueles que não foram. Algumas pessoas entendem, assim como erroneamente entendem no capítulo 7, que aquilo que ocorre no capítulo 7 é algo que ocorre também aqui, do verso 5 ao verso 13, que seria a luta entre um cristão carnal e um cristão espiritual. Até propor isso, irmãos, fica difícil do ponto de vista bíblico. Porque quando você olha para todo esse argumento construído por Paulo, você consegue conceber um cristão carnal? Um cristão mundano? É impossível, isso não existe. Portanto, o que nós aprendemos aqui é o mesmo que aprendemos no capítulo 7. Que a diferença reside entre aquele que é salvo e aquele que não é, entre aquele que é justificado e aquele que não é justificado. Há algumas outras pessoas que entendem que o que Paulo está explicando aqui é santificação. Eu entendo que nós estamos aqui andando dentro dessa seara chamada santificação. Mas o objetivo de Paulo, dentro desses versículos que nós vamos estudar agora, não é necessariamente explicar santificação. Por quê? Porque o oposto de condenação não é santificação. O oposto de condenação é justificação. E é isso que ele nos explica aqui. É isso que nós precisamos aprender. Portanto, o cerne dessa distinção entre a inclinação da carne e a inclinação do espírito reside no fato de que nós, e eu me refiro aos que fomos justificados por Cristo, estamos completamente seguros nele. Seguros. Por quê? Porque nós não andamos mais segundo a carne, leia-se, segundo os desejos pecaminosos postos em realce por meio da lei. Vocês lembram, capítulo 7, que a lei estabelecia os mandamentos e aquilo que era proibido causava em nós o desejo de cometer aquilo? Em Cristo nós somos livres disso. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos para ele. Não é magnífico, irmãos? Isso é sublime. Então Paulo diz, porque, perceba, no capítulo 4 ele diz, o preceito da lei se cumpriu em nós. Nós fomos alcançados pela perfeição de Cristo. E como nós podemos perceber isso em nossa vida? Nós que caminhamos aqui no século 21, nas ruas de Campina Grande. Ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vamos pensar primeiro naqueles que se inclinam para as coisas da carne. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que seria esse cogitar? Aqui nós começamos a separar quem é salvo e salvo para sempre e quem não é. São os frutos que nós estamos produzindo. É o nosso estilo de vida, é a água doce que jorra de nós. Nós sabemos, irmãos, se nós estamos indo para o céu ou não. Pelo amor de Deus, irmãos. Depois de tanto tempo estudando e caminhando, são verdades que para nós já são óbvias. Eu sei qual é a inclinação do meu coração, eu sei se eu estou unido a Cristo ou não. Eu não estou dizendo que você não vai errar e falhar. Nós já avançamos tudo isso, irmãos. Vocês já são doutores em Romanos nos capítulos iniciais. Nós ainda pecamos, mas o pecado é digam para mim, acidente. Você não agenda, você não tem prazer, você não tem aquele esqueleto escondido dentro do seu armário. Não, eu dava os exemplos. Qualquer pessoa pode atender o seu telefone, qualquer pessoa pode ter acesso às suas redes sociais. Você é uma nova criatura. Vocês lembram de tudo isso? Portanto, percebam, o que seria se cogitar? Seria pensar nas coisas terrenas. Contudo, isso não significa apenas que os não cristãos pensam nelas ocasionalmente. Não,
eles pensam nessas coisas acima de tudo. São nas coisas terrenas que eles pensam habitualmente. A propensão deles, a inclinação do pensamento deles é sempre para aquilo que é terreno, para aquilo que é mundano. Porque as coisas terrenas, mundanas, são as que mais lhe agradam, são as que mais lhe causam satisfação. E, portanto, eles buscam isso com todas as suas forças. Isso significa cogitar as coisas da carne, é não conseguir parar de pensar, é planejar, é ter prazer nelas. E o que seria essa ideia de carne? Nós já levamos para as questões da sexualidade, das perversões sexuais, mas não, irmãos, permeia todo o nosso imaginário, permeia todas as áreas da nossa vida. Ser mundano é ter prazer em qualquer área, em qualquer coisa, que não necessariamente agrade a Deus. Porque todos os aspectos de uma vida sem Deus apontam para o fato de que você precisa dessa transformação radical em sua vida. Então eu posso fazer essa reflexão e você também pode fazer. A que se inclina o seu coração? Mas não por alguns minutos, ou por uma manhã, às vezes por alguns dias. Nós cristãos podemos nos enamorar, irmãos, com o mundo, mas em algum momento nós percebemos que aquele caminho é um caminho de morte, que não agrada a Deus, então nós nos arrependemos e nós pedimos perdão, e voltamos para um bom caminho com o coração quebrado, com o desejo de que aquilo não aconteça nunca mais, porque dói, magoa, machuca, nos retira o sono, a paz, o apetite, porque nós não pecamos mais contra a lei, nós pecamos contra o amor que verteu todo o seu sangue na cruz. Essas pessoas não estão seguras em Cristo, pelo contrário, elas estão ainda sob uma terrível condenação, conforme demonstra o seu estilo de vida. Por quê? Versículo 6, a parte A, porque o pendor da carne dá para a morte. Todo o desejo de quem se inclina para as coisas da carne só leva à condenação. Isso é impressionante. Romanos 7,5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Com que objetivo? É o que significa essa partícula a fim de quê? Com que objetivo? Frutificar para a morte. Frutificar para a morte. Por causa disso, essas pessoas ainda estão em inimizade para com Deus. É o versículo 7, a parte A. Você percebe como o argumento de Paulo é maravilhoso? Não pairam dúvidas. O pendor da carne dá para a morte. Versículo 7. De modo que estas pessoas permanecem em inimizade contra Deus. Sobre elas ainda pesa a ira. Sobre elas ainda pesa a condenação, visto que não foram alcançadas pela justiça promovida pelo sacrifício de Cristo. E o que torna isso bastante claro? Versículo 7, a parte B, elas não se sujeitam à lei de Deus. Vocês lembram da explicação do capítulo 5? Eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Elas pensam que estão sendo senhores da sua vida, mas lembra do capítulo 3, não sabem essas pessoas que elas foram entregues a sentimentos profanos, mundanos, para darem vazão a seus sentimentos pecaminosos, foram entregues à sua própria sorte. Elas pensam que estão no controle e não sabem que foram abandonadas. Seja o Senhor dos seus destinos, seja o capitão da sua alma, permanecem em inimizade contra Deus. E é por conta disso, irmãos, que Paulo deixa claro que não há qualquer possibilidade de haver um cristão mundano, ou de haver um cristão carnal. Aquilo que outrora nós dizíamos do cristão Raimundo é inconcebível. O cristão Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Paulo diz assim no versículo 8, portanto, perceba que a ideia de Paulo é concluir o argumento.
Ele levantou a tese de que aqueles que estão em inimizade com Deus permanecem em condenação, porque não são alvos da justiça alcançada por Cristo. E ele agora conclui o argumento, ele diz, portanto, versículo 8, os que estão na carne, como isso é forte, irmãos, não podem agradar a Deus, estão condenados, estão perdidos, porque sobre eles ainda repousa a ira de Deus. Agora olhe para o versículo 9, a parte B. Perceba como isso é importante. Que Paulo nos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, irmãos, e se não tem o Espírito de Cristo, está em inimizade para com Deus, e se está em inimizade para com Deus, cogita das coisas da carne, e se cogita das coisas da carne, frutifica para a morte, esse tal não é dele. E se esse tal não for dele, que situação terrível, que situação deplorável. Então vocês percebem, só pela maneira com que vocês estão chocados, como é real a verdade na qual nós habitamos, que nenhuma condenação há para nós, porque eu tenho certeza absoluta que enquanto eu estou explicando o que é o pendor da carne, vocês estão aí, misericórdia, está repreendido, misericórdia, eu não quero isso para a minha vida, meu Deus do céu, me afasta essa condenação, eu quero ser teu filho, eu quero estar na glória, eu quero fazer parte dos que se inclinam para o Espírito. Você está travando essa luta dentro de você agora, então você é salvo, meu irmão, porque quem não é não está nem aí. Quem não é, quando muito, pode ter remorso ouvindo uma mensagem como essa, ou ficar um pouco preocupado, mas quando ele sair por essas portas, ele vai olhar para a mulher bonita que vai passar, e ele vai desejá-la, vai cobiçá-la, vai buzinar para ela, vai acompanhar com o carro ou com a moto, ou então vai procurar por coisas que não agradam a Deus nas suas redes sociais. Por quê? Porque ele só se inclina para isso. É a natureza dele que não foi transformada. Ele não tem como frutificar para a vida, porque a natureza dele não permite isso. Mas os que se inclinam para o Espírito, esses cogitam das coisas do Espírito, o coração deles verdadeiramente tem um encontro com Jesus e procura viver para a maior glória de Deus, e a vida deles demonstram que eles se inclinam para esse estilo de vida, irmãos. O reino dos céus é um reino de consciência. Versículo 6, a parte B. O pendor do Espírito dá para a vida e paz. Isso significa dizer que quem se inclina para as coisas do Espírito não terá problemas? Que coisas ruins não acontecerão com ele? É claro que não. Quem se inclina para as coisas do Espírito, você pode conversar com qualquer amigo do trabalho dele. Quem é fulano aqui? Quando muito pode dizer que é calado ou que é chato, mas isso, irmãos, não nos desabona perante Deus. O que nos desabona é dizer, tem um amante aqui, promete e não cumpre, compra e não paga, mas aspectos de personalidade não vai colocar ninguém no inferno, não. Existem aqueles que são mais expansivos, existem aqueles que são mais tímidos, existem aqueles que falam mais e aqueles que não falam menos, e nem Jesus agradou a todo mundo. Eu quero saber, irmãos, é de testemunho, é de novidade de vida. Eu quero saber o conceito que você tem na rua que você mora. É bom marido, nunca vi tratando mal a esposa, é bom pai. Nunca teve problema com ninguém aqui, não. Se inclina para as coisas do Espírito, e o pendão do Espírito é vida. Assim como aquele que frutifica para a morte, quem se inclina para o Espírito frutifica para a vida. O pendor do Espírito é vida, e o pendor do Espírito é paz. Irmãos, 99% dos problemas que nós temos, não na nossa igreja local, mas em todas as igrejas evangélicas espalhadas por todo o mundo, tem a ver sempre com as mesmas pessoas. Estourou um problema na igreja por conta de uma fofoca. Quem está envolvido é fulano, fulano, fulano. Ah, teve um problema no relacionamento de fulano porque disseram uma coisa que não aconteceu e a bomba estourou, tem muita gente magoada. Meu Deus do céu, quem foi que disse? Foi fulano. Ah, quem? Ah, Beltrano. Irmãos, são sempre as mesmas pessoas.
É uma verdade inafastável. Por quê? Porque quem não tem o Espírito vai se inclinar para fofoca, vai se inclinar para disse-me-disse, vai procurar saber o que é que está acontecendo, quem é assim, quem é assado, quem fez isso, quem fez aquilo, quem namora com quem fez isso com quem e tal. Quem tem o Espírito não se preocupa com isso, ele não tem agenda para isso, a vida dele não comporta tempo para isso, irmãos. Quem tem o Espírito não vai passar meia hora, 1 hora, 2 horas na rede social procurando saber quem está com A, quem está com B, quem foi para A, quem veio para B. Nós não temos tempo para isso, nós estamos em guerra, há uma missão, vidas estão perecendo, a nossa inclinação é outra. Vocês conseguem concluir isso? Estas pessoas não estão mais na carne. Versículo 9, a parte A. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vai conversar com quem tem o Espírito de Deus. É maravilhoso, irmãos, é sublime. Você caminha pelas ruas de Campina Grande e encontra com outro cristão e alguém te pergunta, você faz parte de que igreja? Você diz assim, da igreja do fulano. E as pessoas falam assim, que coisa maravilhosa, fulano é uma bênção. Por que diz isso? Porque tem o Espírito de Deus. Nós precisamos ambicionar isso, porque foi para isso que Cristo sangrou, e essa é a razão de ser de toda a nossa alegria. Nós temos o Espírito de Deus, e se nós temos o Espírito de Deus, nós pertencemos a Ele, e já não resta nenhuma condenação para nós. E por isso nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos onde o nosso coração está. Nós que compreendemos a cruz ensanguentada, não precisamos esperar pelo grande dia do trono branco, para saber se nós vamos para o céu ou não. Enquanto você me ouve, você tem certeza que você vai para o céu agora, porque você se inclina para as coisas do Espírito. E é por isso que o Evangelho é tão sublime, porque ele nos liberta e nos concede essa benesse na qual nós estamos firmes. Pastor, isso significa que eu não terei mais problemas na vida, que eu não vou mais adoecer e morrer? Não. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A perseverança dos santos não significa dizer que você não vai morrer. Pelo contrário, por conta da queda de Adão, todos nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas a nossa morte não servirá para satisfazer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus já foi satisfeita. A nossa morte só prova, irmãos, que nós somos pecadores, é diferente. Mas a nossa recompensa não será a morte eterna. A nossa recompensa será a vida eterna ao lado de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito é vida por causa da justiça. Nós já fomos justificados no sacrifício de Cristo Jesus. Se você morrer hoje, quando os seus olhos se abrirem mais uma vez, você estará na presença daquele onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Pode descansar nessa certeza irrefutável de que você está seguro na glória, de que a sua união com Cristo jamais terá fim. Por quê? Porque se habita em você, versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Habita em você o Espírito Santo, meu irmão. Diga para mim, sim ou não? Sim. Habita em nós o Espírito Santo. Se habita em nós o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou? Você percebe que Paulo fala em termos absolutos? Habita em você o Espírito Santo, é você habita. Você diz sem dúvida, habita. Esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus, Paulo diz, também vai ressuscitar você. Aleluia! Esse mesmo que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar você, por meio desse mesmo Espírito que habita em você.
E você não tem o que dizer senão glória a Deus por isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em você. E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus haverá de ressuscitar você no último dia. E se você permanecer vivo por ocasião do arrebatamento, Ele vai transformar o seu corpo de corruptibilidade num corpo de incorruptibilidade. E você será levado até as nuvens para o encontro com Deus. E a sua alegria nunca mais terá fim. Paulo nos fala em termos absolutos. Não pode haver dúvidas. Você está salvo. Você está salvo. E depois nós vamos observar que todo o resto do argumento no capítulo 8 é apenas para provar o que Paulo nos disse no versículo 1. Dos versos 1 ao verso 11, Paulo fala com base na analogia do pendor, da inclinação, do espírito ou da carne, para você dizer assim: eu tenho certeza, eu sou filho de Deus, eu me inclino para o espírito. Eu falho, eu erro, eu falo bobagem às vezes, eu magoo pessoas, mas isso não é uma constante, isso não é a minha vida, isso está morto para mim, eu sou uma nova criatura. Quando eu peco, eu choro, eu me magoo, eu me entristeço. Se eu não pedir perdão, eu não tenho paz. Meu irmão, se você é assim, você vai para o céu. Eu quero que você saia daqui com essa certeza, porque esse é o objetivo de Paulo. Depois ele vai dar o exemplo da herança. Ele vai dizer: olha, não tenha dúvida não de que você vai para o céu, porque assim como Cristo recebeu a herança dele na glória, a sua está reservada, do verso 12 ao verso 17. Depois ele vai dizer: olha, não tenha dúvida de que você vai para o céu, não sabe por quê? Porque o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que já te aguarda no final, do verso 18 ao verso 25. E depois ele diz: olha, não tenha nenhuma dúvida de que você vai para o céu, não sabe por quê? Porque quem pode acusar você, se Deus é quem te justifica? Quem pode retirar a tua salvação se Deus já te garantiu? Irmãos, por isso nós estamos no Himalaia do Evangelho, o maravilhoso, sublime capítulo 8 de Romanos, porque todo ele serve apenas para nos provar que nós estamos salvos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser uma jornada gloriosa nesse capítulo 8 aqui. Em nome de Jesus.